com a gravação permitidos. Mais uma vez, boa noite. Vamos ver aqui, então. Desculpa, Alan, reportagem do TST. No arquivista, terá que devolver... Acho que você escreveu alguma coisa errada. Bom, vamos já então para a nossa aula de hoje, aula de processo do trabalho. Na verdade, agora o processo de trabalho apenas em 4 tempos, não temos mais a divisão entre 2 semestres. Claro que vamos fazer aqui uma apanhada aí do nosso processo de trabalho 1 e 2, que agora foram inseridos em um único contexto no 7º período de vocês. E assim como nós conversamos na semana passada, fizemos aí aquele debate sobre a metodologia a ser utilizada nas aulas. Vamos fazer aqui esses 2 primeiros tempos, tratando aí do conteúdo teórico da nossa aula, vamos falar aí do debate, do caso concreto, e após o intervalo vocês receberão, já deixei programado, atividades pertinentes à nossa aula de hoje, perfeito? Então vamos lá, hoje vamos falar, colega entrando aqui, Thalisson, hoje vamos falar sobre os princípios no direito processual do trabalho. E vamos começar falando daqueles chamados princípios fundamentais, aqueles princípios que se alicerçam lá na nossa Constituição Federal. E devemos, obviamente, vocês já estudaram alguns deles, talvez até todos, tanto em direito constitucional quanto em direito processual civil, mas nós temos agora que trazer esses princípios e elencá-los e traduzi-los na seara do processo do trabalho. E existem diferenças de aplicações dos princípios no processo trabalhista, que é um processo bem peculiar, que envolve muitas vezes essa diferença de tratamento entre a parte hipossuficiente, que é o empregado, para a outra parte, o empregador, seja pessoa física ou pessoa jurídica, que teoricamente teria o quê? Uma condição financeira mais favorável. Quando eu falo teoricamente, até porque não é uma questão absoluta. Nós temos, muitas vezes, trabalhadores que têm uma condição até superior, de maneira econômica, ao seu próprio empregador. Mas vamos falar primeiro da regra geral e apontando aí algumas questões aí pontuais no que tange a essa relativização dessa proteção do processo de trabalho, principalmente a parte mais desfavorável, que seria a parte do trabalhador. Então, como princípios fundamentais, eu vou citar cada um deles, depois a gente vai debatê-los. Temos já o nosso princípio mais famoso da Constituição Federal, que é o princípio da igualdade, o princípio da isonomia. Nós temos o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, o princípio da imparcialidade do juiz, que é um princípio aí, a gente analisar as últimas notícias da mídia no que diz respeito ao Poder Judiciário, a gente pode sempre ponderar se esse princípio de fato está sendo utilizado da maneira como a nossa Constituição preconiza. Temos o princípio da motivação das decisões, o princípio do devido processo legal e um dos princípios que alicerçam principalmente a condição de qualquer cidadão requerer a jurisdição, que é o princípio do acesso à justiça. Vamos falar de cada um deles, damos exemplos, obviamente exemplos do processo de trabalho, não vamos fazer nada de forma geral, nossa disciplina é específica processual trabalhista, então vamos lá dialogar primeiro sobre o nosso princípio da igualdade, ou conhecido também como princípio da isonomia. Temos ele lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal, que fala que todos devem ser iguais perante a lei, seja brasileiro, estrangeiro, residente no país, e é garantida qualquer inviolabilidade de direito. Bom, vamos aplicar, então, esse princípio da igualdade na justiça do trabalho, no processo trabalhista. Será que existe realmente, por essa justiça especializada, um tratamento igual às partes processuais no que tange a um conflito oriundo de uma relação de emprego? Aquela relação com a presença dos requisitos do vínculo empregatício?
Vamos tentar aqui dialogar sobre esse tema. Vocês acham realmente que a Justiça do Trabalho, lá, recebendo o processo de trabalho, eles irão, de certa forma, tratar a parte autora, por exemplo, empregado, da parte ré, empregador, da mesma forma? Não, não é assim que funciona no processo trabalhista. Citando aquela frase famosa de Rui Barbosa, que diz que igualdade seria tratar desigualmente os desiguais, na medida que eles possam, de certa forma, se equivaler. Então, teoricamente, sempre teoricamente, regra geral, o empregado, por exemplo, foi dispensado, ele não recebeu. Deixa eu ver, tem um colega aqui com alguém com o áudio aberto. O empregado foi dispensado nesse momento pelo empregador. E o empregador não quitou suas verbas rescisórias. E o empregado alega ainda, por exemplo, que ele realizava a jornada extraordinária sem a devida o quê? A devida remuneração. Lembrando que o adicional de horas extras, ele tem natureza salarial e ele integra a remuneração do trabalhador. Ou seja, ele entra para efeito de cálculo de fundo de garantia, de INSS, de 13º, por exemplo, sobre a média. Enfim, esse trabalhador, ele tem as mesmas condições de, perante o Poder Judiciário, de utilizar de suas provas, ele terá a mesma condição econômica de contratar um advogado para buscar seus direitos do que talvez o empregador, uma pessoa jurídica, uma empresa de grande porte, possa ter em sua defesa? Até mesmo na questão das provas, entende-se que as provas a serem, na verdade, produzidas pela parte autora são muito mais difíceis. Muitas das vezes, o próprio empregador não fornece documentos ao empregado. Documentos simples, como o próprio contra-cheque, também conhecido como olerite, o comprovante do controle de frequência do trabalhador. Não concede a ele, por exemplo, as questões que envolvam período de compensação de jornadas, aquele banco de horas que, após a reforma trabalhista de 2017, ele pôde ser assinado individualmente entre o trabalhador e seu empregador. Ou seja, é óbvio que o trabalhador, nessa condição de hipossuficiência, ele fica vulnerável perante aí o próprio empregador, seja na esfera do direito material, no próprio contrato de emprego, e que dirá no processo judicial trabalhista, onde a empresa ou a própria pessoa física empregadora teria mais condições até mesmo de trazer elementos probatórios para o convencimento do Poder Judiciário. E aí, esse princípio da igualdade, ele acaba sendo utilizado, conforme o Rui Barbosa fala, não tratando todos iguais porque são iguais, mas tratando desigualmente os desiguais, imaginando que o empregador teria uma prevalência econômica do trabalhador. Então, ele acaba dando ao trabalhador uma condição de proteção ao processo de trabalho, visando o quê? A tentar equiparar as condições naquele processo em si. Então, é mais ou menos como a gente dialoga sobre esse princípio da igualdade ao processo de trabalho. Agora, é óbvio que algumas questões que envolvem igualdade e isonomia, elas são tratadas como em outros campos do direito processual. Por exemplo, se o empregado tem direito na sua pretensão, na sua petição inicial e na audiência de produzir prova testemunhal, o empregador vai ser impedido? Não, não vai. Se concede a um, se permite que uma das partes produza uma prova, a outra tem que ter o quê? O mesmo direito, inclusive até de se manifestar em contrário. Isso seria uma igualdade processual, mas trazendo aí aquele cunho que nós falamos agora há pouco, dessa relação de diferença de condições de provar em juízo sobre o que está alegando ou sobre aquilo que estiver até se defendendo. Lembrando que, vamos ver isso mais à frente, calma, o trabalhador pode ser réu no processo trabalhista. Vocês talvez já tenham ouvido falar de uma ação chamada ação de consignação em pagamento.
Ou seja, talvez vocês estejam tendo isso com o processo civil agora, nesse semestre, procedimentos especiais. E a consignação em pagamento, lá no artigo 539 do CPC, seria a primeira modalidade do procedimento especial. Ou seja, é aquela ação que o devedor ele não consegue cumprir sua obrigação de pagar a um credor, ele vai judicialmente assim requerer. É mais ou menos o que acontece quando o trabalhador comete uma falta grave, a empresa, então, aplica a justa causa, prevista lá no artigo 482 da CLT, onde vem lá uma série de alíneas que demonstram várias formas de que o empregado comete falta grave, a justa causa, e é muito comum, quando esse trabalhador ele tem a justa causa decretada pelo empregador, ele se recusa a assinar uma eventual rescisão. E aí a empresa ou a pessoa física empregadora, ela, para não ficar em mora, e aí essa é a caracterização da ação de consignação em pagamento do processo civil, que se aplica também na seara do processo de trabalho, de forma suplementar, conforme o artigo 15 do CPC, que diz que nos casos omissos da própria CLT, no caso, interpretação, aplica-se o quê? De forma suplementar, o Código de Processo Civil. E aí o empregador, para não estar em mora, e vocês vão lembrar que quando o empregador dispensa o empregado, se ele não pagar no prazo oportuno, lembra que ele tem uma multa do artigo 477, parágrafo 6 da CLT, que é de mais uma remuneração? Então, para evitar essa mora, ele faz o quê? Ele propõe na Justiça do Trabalho uma ação de consignação em pagamento contra o empregado. E aí o empregado é réu do processo. Um outro exemplo do empregado ser réu do processo seria também aquele inquérito para apuração de falta grave, que você deve ter estudado no semestre passado na parte de direito coletivo do trabalho. E aí tem aquele trabalhador, por exemplo, dirigente sindical, que goza de estabilidade provisória desde o momento que ele registra a sua candidatura naquela chapa para concorrer a dirigente sindical, até um ano após o fim do mandato, e ainda que ele cometa uma suposta falta grave, justa causa, ele só poderá ser dispensado mediante o quê? Um pronunciamento da Justiça do Trabalho após o quê? Um processo judicial chamado inquérito para apuração de falta grave. E aí, quando o juiz, então, entender procedente a ação proposta pelo empregador, aquele trabalhador dirigente sindical estável, ele terá o quê? A confirmação do judiciário após o trânsito julgado e poderá ser o quê? Dispensado por justa causa, o que retira a estabilidade daquele momento. Então, perceba que, por mais que o trabalhador tenha essa relação, até mesmo de proteção, muitas vezes ele estará onde? No polo passivo. Esse próprio inquérito para apuração de falta grave do dirigente sindical, por exemplo, é óbvio que ao empregador vai ter o ônus da prova. E aí vamos já para o artigo 818 da CLT, que é a mesma tradução do artigo 373 do CPC, que o ônus da prova compete a quem alega. E nesse caso, o empregador sendo o autor da ação, esse ônus fica até maior, por conta dessa igualdade processual fundamental, mas que trata de forma desigual empregado e empregador, nesse caso, partes no processo de trabalho, para que eles possam, de certa forma, se equivalerem. Tranquilo? Sei que eu rodei muito aqui, mas é um princípio muito subjetivo. Eu tentei aqui trazer só alguns exemplos práticos aí para vocês terem esse conhecimento. Mas no passar aí dos nossas semanas, sempre vai ter alguma questão que a gente traz à voga, esse protecionismo aí, para alguns excessivo, para outros necessários, mas sempre dialogando e problematizando sobre esse tema. Então, esse seria o princípio da igualdade e isonomia aplicado ao processo do trabalho. Temos, em seguida, dois princípios. O princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. Bom, o que é o contraditório? O princípio do contraditório seria, na verdade, uma garantia da nossa Constituição para quê? Para que o processo, vamos dizer assim, um português mais chulo, que o processo seja de mão dupla, que o processo seja bilateral. Ou seja,
A bilateralidade da ação gera a bilateralidade do processo. Ou seja, o processo tem autor e o processo tem réu. Deixa eu ver, tem algum colega aqui que... Bom, e aí nós temos, dentro do processo, autor e réu. Ou seja, o autor é aquele que distribui a demanda, que exerce o seu direito de retirar o poder judiciário do trabalho da inércia, e o réu é aquele que foi citado, que tomou ciência que está sendo demandado. Então, existe essa bilateralidade. O processo tem o quê? Autor e réu, como princípio do contraditório. É claro que alguns processos você não tem autor e réu, mas no processo de trabalho, todo o processo terá o quê? Terá o autor e réu, diferentemente dos outros direitos processuais. E aí, fazendo sequência a esse princípio do contraditório, muitos doutrinadores já chamam de contraditório e da ampla defesa, mas eu gosto sempre de dividir contraditório, que o processo é bilateral, e, no caso, a ampla defesa é uma outra questão a ser debatida, por conta de se fornecer, de se dar oportunidade a ambas as partes processuais de exercerem seu direito o quê? A se manifestarem em juízo. Independente de você concordar ou não, eu acho que o direito à manifestação, o direito a se defender, ele jamais poderá ser alijado, no caso aí, em qualquer seara de direito processual, seja civil, seja trabalhista, seja criminal, seja tributário, empresarial, não importa. Todo réu terá o direito de se manifestar em contrário. Assim como todo autor terá também o quê? O direito de se manifestar durante o processo, por exemplo, numa audiência. A parte autora teve o seu depoimento pessoal. O réu também irá fazê-lo. O autor, então, vai, através de seu advogado, ele pode fazer perguntas inquirindo a testemunha. Perfeito. O advogado réu também terá o direito de fazer perguntas inquirindo a testemunha. Ah, mas quem levou a testemunha? Pouco importa. As partes podem levar testemunhas, mas a partir do momento que elas ingressam na sala de audiência, chamadas pelo juiz, que se identificam e começam o depoimento, elas se tornam o quê? Testemunhas do juízo. Todo mundo terá o direito de se manifestar. Isso é, na verdade, a democracia no direito processual. E o princípio da ampla defesa é aquele que nos traz essa maior condição. Ou seja, você tem que ter a oportunidade. Eu me recordo agora, falando de oportunidade, de cerceamento de defesa, né, que é a alegação contrária, quando deixam de permitir que a parte ou o próprio advogado execute a sua função lá de defender o direito do seu cliente, lembrando que é um termo muito errado falar que o advogado defende a pessoa. O advogado, ele na verdade está defendendo o direito da pessoa, seja como autor ou seja como réu. Eu me lembrei aqui de um processo, foi na época da Copa do Mundo de 2014, que foi aqui no Brasil. E uma empresa que eu advogo, que fica localizada lá em Vila Isabel, ela, num dia de jogo no Maracanã, salvo engano, foi o jogo da Argentina naquele dia, no Maracanã, Argentina contra a Bósnia e Herzegovina, acho que foi isso mesmo, e o prefeito da época decretou, que é o atual, na verdade, e era da época, ele decretou feriado. E principalmente no entorno do Maracanã, Tijuca e a Vila Isabel, que é colada no Maracanã, tudo ali foi fechado como feriado, decreto municipal. Bom, por que eu estou falando isso? Essa empresa, mais ou menos 1 ano e meio depois, me enviou uma intimação com processo em execução. Bom, a empresa me questionou, Rodrigo, que processo é esse? Eu falei, bom, eu não conheço esse processo. E quando vem a intimação em execução,
era para a empresa pagar R$ 25.000 de uma sentença transitada em julgado, que a empresa declarava que não conhecia o processo. E eu, muito menos, porque eu nem estava no processo. Tanto que ela foi intimada pessoalmente, porque não tinha o quê? Advogado constituído. Bom, processo eletrônico, e eu, então, visualizei o processo para entender, para tentar entender o que estava acontecendo. Pois bem, nesse dia do jogo da Argentina em 2014, se não me engano foi em junho, eu não lembro agora o dia, obviamente, não tem como, mas era feriado. Conclusão, no dia desse jogo é que a empresa supostamente tinha sido citada para ser para, como réu do processo. E aí a primeira coisa que eu perguntei, foram citados? Não. Quando eu fiz o download do processo para avaliar do início ao fim, eu percebi que o comprovante dos Correios, conhecido como AR, o aviso de recebimento, estava em branco, mas havia sido inserido dentro do processo com uma certidão positiva de citação pelo diretor da Secretaria da Vara do Trabalho. E como foi considerada citação válida, o que aconteceu? Correu o prazo para contestação, veio a audiência e o réu foi o quê? Condenado a pena de confissão por ter sido revel. Então, houve a presunção de veracidade sobre os fatos alegados da petição inicial do autor. E eu estou falando que o meu cliente não soube de nada. O processo foi audiência, obviamente a empresa faltou audiência, considerou a confissão sobre os fatos e, por ser revel, veio a sentença publicou, a sentença não foi recorrida, o processo transitou em julgado, veio a fase de liquidação de sentença, tornar a sentença líquida, iniciou a fase de execução, foi aí que o meu cliente foi intimado. Resumo da ópera. Tudo anulado. Exatamente, Márcio. E aí, qual foi o fundamento, qual foi o princípio que eu utilizei numa peça processual chamada exceção de pré-executividade? O que significa essa peça? Você vai, na fase executória, por exemplo, alegar que existem vícios no processo que tornam nulos aquele título executivo. Qual era o título? Aquela sentença que intimou, já transitado julgado, o meu cliente a pagar R$ 25.000. Vícios de ordem pública. Exatamente. E aí, Márcio, qual é o princípio que eu bati bastante na minha peça? A ofensa ao princípio da ampla defesa. Esse foi o meu argumento. Princípio até não houve defesa nenhuma, na verdade, né? Nada. Jamais Ou seja, soube no processo. foi assim, foi taxativo. Na verdade, foi uma inquisição, não foi um processo. Ou seja, eu então fiz a exceção de pré-executividade, requerendo exatamente o que o Márcio falou, a nulidade de todos os atos praticados posteriores à citação que não foi válida. Lembra lá dos requisitos de validade da ação, que a citação tem que ser válida? Não foi. Então, não ter sido válida a citação e o cartório errou, obviamente, deram uma certidão positiva com R em branco, um erro gravíssimo, mas a exceção de pré-executividade aí, fundamentando nesse princípio constitucional da ampla defesa, né, porque, como o Márcio muito bem falou, foi alijada, vamos dizer assim, 100% a defesa do réu, e aí o processo todo foi anulado depois de 1 ano e meio, e ele retornou para a citação. Aí sim, a empresa foi citada novamente, houve a citação válida, fizemos a defesa, a audiência, fizemos até um acordo, mas eu tive que usar ali esse princípio garantidor constitucional na ampla defesa, e demonstrei que, de certa forma, uma das partes foi completamente aniquilada por conta de arbitrariedade e de irregularidade, o chamado vício de ordem pública, como o Márcio falou aí. Não tem o menor sentido. Foi um erro assim, descomunal, mas que faz parte, acontece. Professor, por isso tem exigido. Oi, Márcio. essa citação por AR,
ela é um pouquinho complicada, né? Porque o STJ, ela entende que a citação ela do citando tem que ser pessoal, tem que ser assinado por ele, quando é pessoa Sim. física. Tratando-se de pessoa física, tem que ser assinatura do próprio. Entretanto, tem um parágrafo que diz que nos condomínios editalícios e tal, que tem porteiro, Edilícios. edilícios, Condomínio edilício, isso. isso. Ele pode ser assinado pelo porteiro ali e tal, né? A questão é que quando o AR volta, ele está assinado por alguém, mas ninguém sabe se aquele cara que assinou é o porteiro. Entendeu? Quando Sim. volta o AR. E aí, como é que fica essa situação? Entendeu? Não pode, tem que ser assinado pelo próprio, né? Pela Sim. pessoa. Aí quando volta assinado por um terceiro, que pode ser o porteiro. Mas Sim. no cartório não se sabe se aquele é o porteiro. E aí, como é que o juiz vai analisar que foi válido ou foi inválida aquela citação? É um pouquinho complicado. Por isso que a maioria da justiça prefere fazer por oficial, né? Perfeito, perfeito. Então, Márcio, muitas empresas hoje têm suas sedes em condomínios comerciais edilícios, ou seja, uma sala comercial, um andar comercial, e muitas vezes a portaria acaba absorvendo essa função de recebimento de correspondência e automaticamente eles vão entregando em cada sala. E isso acontece muito, Márcio. Você tem toda a razão. Mas no processo civil, no processo de trabalho, a coisa, os juízes, eles têm mais bom senso. Dificilmente eles acabam reconhecendo esse tipo de citação como válida. Até porque há uma expectativa de que, por exemplo, não vou aqui citar jamais um caso concreto, não estou dando aqui nenhuma conotação contra Correios, mas já aconteceram vários casos aí comprovando na justiça que o agente dos Correios ele não realizou a entrega e colocou um nome qualquer e devolveu. Isso pode comprometer um réu, uma empresa, uma pessoa jurídica, né? Ou até uma pessoa física de um empregador em um processo onde ele vai ter, de repente, que pagar um valor que ele nem teve oportunidade de se manifestar. Então, realmente, eu confesso a você que essa questão da citação em economias edilícios, ela veio com o atual CPC de 2015. Eu acho um absurdo, sou contra. Eu acho que ela fere estritamente o devido processo legal. Isso realmente não é uma condição de validade. Você coloca aí um réu numa situação de muita vulnerabilidade, essa é a questão, e realmente tem que ser revisto. E você falou muito bem, muitos magistrados, com receio do processo, depois de anos ser anulado, eles verificando essa condição, ainda que tenha retornado com a assinatura de um porteiro, por exemplo, eles determinam que seja feito através do oficial de justiça. Que aí sim, tem fé pública, tem uma certidão, é uma outra validade, assim, é um ato do cartório através do oficial de justiça que certamente, ou melhor, dificilmente será passível de anulação. Mas, realmente, isso é um debate interessante, Márcio. Eu concordo com você, também sou contra. Acho isso lamentável. E outra coisa, né? A gente está falando também de questões processuais que podem ter sigilo e porteiro está verificando. Ah, mas ele não tem acesso à peça. Mas o fato dele ver um processo de uma vara de família, por exemplo, ainda que o nome venha só com iniciais, já vira comentário no condomínio. Não tenha dúvida disso. Isso aí tem que ser melhor, vamos dizer assim, debatido numa eventual alteração do CPC. Espero que assim o faça. Bom, então já vimos aí que o princípio da ampla defesa Vai demorar, ele né? Pô, de é... 73 para 2015, faz a conta aí, quanto tempo demorou. assim, Márcio, a gente é sempre otimista, né? Mas também não... Olha, até hoje nós não temos o Código de Processo de Trabalho, que é uma vergonha. Né? Olha aí. O processo E está penal é aqui... de quanto? 40 e pouco? Exatamente. Mas tiveram algumas reformas no processo penal, né? Tudo Mas, band-aid, né, professor? Band-aid. é, Vai, reforma um é. pedaço aqui, reforma. Começa a virar um Frankenstein. Na verdade é essa. Isso, Aí você pega exatamente. tudo. Essas emendas ficam pior que o soneto, né? Como diz aí a gíria. Complica, porque fica Verdade. norma antiga com norma atual. Pô, a sociedade está sempre em evolução. Tem que se fazer Sim, uma sim, revisitação, ó, inclusive aos princípios, aos conceitos. Tudo isso é preciso ser revisitado. verdade. Então, a gente está falando de princípios aqui, mas os princípios
eles são interpretados. Por exemplo, a gente está falando que o princípio da ampla defesa. Estamos na aula de processo do trabalho. Mas é nítido que a gente vai lembrar agora da decisão recente do STF sobre uma decisão liminar do Dias Toffoli, por exemplo. Eu participei de vários debates sobre isso, acalorados aí, a coisa ficou feia. O Dias Toffoli, simplesmente, num despacho liminar, uma decisão liminar, o que ele faz? Ele diz para o advogado o seguinte, numa ação, uma DPF, ação declaratória de princípio fundamental. Ele diz que o advogado não poderá utilizar aquela tese específica. E se usar, vai ser nula. Ah, eu ouvi isso aí. É uma Sabe tese assim, Márcio? Não pode isso. Então, assim, é uma coisa assustadora. Pô. Se vai ser aceito ou não é outra coisa, mas ele tem direito a levantar qualquer tipo de tese, pô. Exatamente. Mas aí o foco seria o quê? Um preceito constitucional da ampla defesa, a prerrogativa da advocacia em suas teses, e a coisa tentaram mudar. Em que sentido? Porque a tese de legítima defesa da honra não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sou contra essa tese. Eu acho ela absurda e ultrapassada. Mas isso não quer dizer que um magistrado possa declarar em uma decisão liminar que, se o advogado utilizar, ele vai anular o ato. Não, que o conselho de sentença, ou uma sentença monocrática, por um juiz de direito, não acolha a tese, que julgue improcedente. Faz parte do jogo. Que você crie uma jurisprudência, que se crie o precedente, perfeito. O que nós não podemos admitir, por uma questão do Estado democrático de direito, por uma questão de violação da ampla defesa, é que qualquer magistrado nos identifique e escolha o que nós podemos ou não alegar. Isso é um risco muito grande. Daqui a pouco ele vai estar... É um engessamento da advocacia, né? Daqui a pouco ele vai estar dizendo aquilo que você pode falar. Ó, isso aqui você não pode, isso aqui também não pode, que eu não vou aceitar, isso aqui também não. Ou seja, exatamente. Ele já vai estar direcionado. Vai falar, isso aí eu não vou aceitar, não pode, cara. Exatamente. Eu falo, a questão de mérito em uma eventual sentença, beleza, desde que a sentença seja motivada, fundamentada, você recorre, depois vai, não importa. Então, e aí, Márcio, eu vou ser bem sincero, falo para todos aqui, eu fico muito triste quando eu vejo advogados defendendo esse tipo de decisão. Não é porque eu não concordo com a legítima defesa da honra, não concordo, sou contra. Mas o que estão criando hoje no Poder Judiciário, e aí agora mesmo tivemos um exemplo, o Poder Judiciário, e eu não vou entrar no mérito se ele acertou ou errou, mas acabou de alterar um decreto do prefeito. Aí eu estava aqui numa discussão com outros presidentes de subseções da OAB, não foi, entrega logo o executivo para o judiciário, o executivo não manda mais nada. Eu acho que a gente está chegando num ponto perigoso, onde o judiciário está decidindo pelo executivo, pelo legislativo. Agora, por nós, operadores do direito, futuros advogados, promotores, defensores públicos, com todo respeito, quem bate palmas para uma decisão liminar que diz o que você pode não alegar em defesa, está indo contra o seu próprio juramento enquanto profissional. E você está indo contra não só a sua prerrogativa, mas o direito daquela pessoa que você representa, aquele terceiro que depositou em você alguma esperança de você ter a sua inviolabilidade no exercício de sua profissão. Então, esse princípio da ampla defesa é isso que nos dá. E não estou dizendo, eu não discuto sentença. Sentença tem que ser, na verdade, objeto de recurso, mas quanto ao procedimento, jamais eu vou admitir qualquer obstrução, qualquer impedimento ao exercício de defesa. E aí está o nosso artigo 5º aí, inciso 55 da Constituição Federal, que fala princípio da ampla defesa. Eu concordo com o senhor. Eu tenho percebido realmente essa situação aí. O STF tem se envolvido demais nos outros poderes. Antes eu defendia que ele era questionado, ele era instigado a se meter. Mas ultimamente, Sim. Nos últimos anos, ele tem avocado essa competência para ele mesmo. Como, por exemplo, eles iniciaram aí essa
iniciaram essa investigação. Inquérito. Isso, esse inquérito aí, Inquérito. ofício, porra, uma coisa completamente esdrúxula que eles inventaram lá na cabeça, né? Quem é que vai julgar? Eles já estão lá em cima, não tem quem julgue eles, né? É complicado. E eu concordo com o Leandro aí, isso é um ativismo Ativismo judicial. exatamente o que está acontecendo. E a respeito dessa tese aí que o senhor falou, a respeito da legítima defesa da honra, se eu não me engano, os colegas podem me corrigir se eu estiver errado, o professor Brito trouxe que recentemente houve um caso que foi acatada essa tese. Então, tem que dar oportunidade ao advogado levantar a tese que quiser. A sentença, como o senhor falou, a sentença que tem que ser atacada. Se for favorável ou desfavorável. Realmente, como o senhor falou, eu também não concordo com isso. Mas você não pode tolir o advogado de se defender da forma que ele, da ampla defesa, né, da forma que ele achar mais favorável. Ele tem que levantar esse tipo de tese, porque pode ter situação realmente que foge do contexto geral, foge da normalidade. Pode ser uma coisa muito bem da exceção, mas pode ocorrer. Então não dá para zerar, falar, isso aqui não pode. É complicado. Eu faço até aqui uma menção ao professor Zé Carlos Brito, né? Meu grande irmãozão aí na advocacia, dou aula com ele desde 2007 juntos, e ele fez uma nota técnica sensacional. Não sei se vocês viram, depois eu até envio para vocês. Alguns de vocês até curtiram lá, comentaram. Uma nota aqui pela OAB de Campo Grande, foi o professor Zé Carlos que escreveu. Olha, ele deu uma aula de ampla defesa. Impressionante, até porque ele é especialista em tribunal do júri. Então, ele falou, mas eu até brinquei, Zé Carlos, você falou com o coração sangrando de um advogado especialista em tribunal do júri que se viu ali desesperado diante de uma inquisição do Poder Judiciário. Realmente, ele mandou muito bem. Zé Carlos é sensacional. Sou fãzaço desse meu irmãozão aí. E depois, quem não teve, eu até envio, mas a autoria dele. Gente boa, Posso acrescentar o debate aí, professor? Pode, claro. Esse assunto é maravilhoso, ampla defesa. Então, professor, eu particularmente vejo que cercear também a defesa é um caminho estranho. Só que também, vamos olhar pelo lado do magistrado, né? Com a reforma desse procedimento do júri, né, onde criou os questionamentos, aquela terceira pergunta aí, se o acusado é culpado ou não é culpado, gera um embate direto com essa defesa. Então, para salvar o que o legislativo fez, foi um ato meio que desesperado, né? Porque essa legítima defesa da honra, né, quando se fala de tribunal de júri, bate diretamente com as provas que são colhidas no procedimento. Então, o judiciário foi meio que no desespero, né? Porque se vê aí os processos aí que foram levados em consideração essa legítima defesa da honra, em todos eles o MP tentou recorrer aí, dizendo que as provas não coadunavam com a sentença que o júri proferiu. E foi a única forma de toler isso aí. É certo que, por outro viés, realmente cerceou, né? Tornou aí uma opção do advogado. É um tema complexo de ser debatido, tema complexo. Sim. Eu, particularmente, acho que o Legislativo tinha que ir lá de novo e reformar mais uma vez. Eles tentaram consertar, entendeu? Com essa aquisitação do júri. Não conseguiram. O Judiciário está esperneando agora, segurou a bomba mais uma vez. Mas é um desespero. Mas daqui a pouco acerta novamente. Sim. O senhor tem mais tempo aí, eu tenho pouca idade, mas o direito está sempre correndo atrás da sociedade, né? É sempre assim, a sociedade anda e o direito corre atrás. Não tem jeito. Exatamente, perfeito. E daí nós vamos. Senão daqui a pouco eu vou tomar sua aula toda só debatendo. Não, claro, assim, eu fico feliz que vocês tenham, assim como eu, se manifestado, porque é um assunto que traz para a gente uma certa indignação por conta desses princípios garantidores da Constituição. Não vou entrar na seara do processo penal, que eu não tenho nem qualificação para isso. Quem sou eu para tratar desse assunto? Quando eu tenho dúvida, eu converso com o Zé Carlos, que ele realmente é o cara aí dessa disciplina e me ajuda muito aí no nosso dia a dia, principalmente aqui na UAB. A parte criminal é toda por responsabilidade dele. Mas, assim, fazendo até trazer um pouquinho para nossa aula, fugir um pouquinho, mas
faz parte, foi boa. Vocês imaginem, por exemplo, até a legítima defesa. Quando você fala no seu trabalho, quando você fala, por exemplo, do empregado que agrediu o empregador e foi aplicar a justa causa, mas ele pode agir em legítima defesa de terceiros. Quer ver? Vou mostrar a vocês agora. Deixa eu abrir aqui o artigo 482 da CLT. Eu vou achar para vocês aqui. Vamos lá. 482 da CLT. Deixa eu achar aqui. Olha, 482, a linha J. No caso, seriam o que está elencado como motivo de justa causa que o empregado comete. Olha o que diz a linha J do artigo 482. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, vírgula, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Olha que interessante. Então, a gente traz aqui um instituto que vem do direito penal e aplica-se, por analogia, ao direito do trabalho, que pode ser objeto de questionamento na justiça do trabalho, nesse processo trabalhista. Aí eu pergunto a vocês, então quer dizer, daqui a pouco o Tribunal Superior do Trabalho em Brasília vai declarar que é inconstitucional a alegação do empregado, por exemplo, de que ele utilizou-se de agredir o empregador ou superior hierárquico que estava protegendo um colega, que isso vai ser ilegal agora e vai anular esse ato? É mais ou menos aí essa discussão que nós tivemos agora há pouco sobre o processo penal. Então, perceba como que a ampla defesa ela se assemelha e acaba trazendo aí uma democracia no que tange aos atos processuais praticados, principalmente das partes, quando estão tentando provar seus direitos. Enfim, mas continuando aqui, que a aula está boa demais, senão a gente fica aqui 2 semanas só na ampla defesa, com o maior orgulho. Temos o princípio da imparcialidade do juiz. Ora, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Alguém de vocês aqui já teve empresa? Alguém que esteja nessa turma agora aqui online? Alguém já teve empresa? Certamente, se teve, foram muito poucos. Mas a grande maioria foram... deixa eu falar com o Ítalo primeiro aqui. Ítalo, você teve empresa? Perfeito. Ítalo, me responda uma coisa, se você tiver a vontade para tal. Você já teve problemas com empregados? Que te trouxeram problemas? Bruna também. Bruna e Ítalo, fiquem à vontade. Já tiveram problemas com empregados? Sim. Que, de certa forma, te desagradou ou fez alguma coisa que realmente você não esperava? Fez alguma besteira na sua empresa? Enfim, Bruna também. Bruna e o Ítalo, já percebi que eles têm aí... Olha, Ítalo já teve empregado aí roubando, furtando, enfim, seja o que for. Pergunta a vocês agora. Imagine Ítalo e Bruna com toda essa história, essa experiência enquanto empresário, empregador. Se amanhã vocês terminam... eu tive briga entre empregados. Ou seja, imagina Ítalo, Bruna, vocês finalizando um curso de Direito, depois daqueles 3 anos de prática da advocacia, prática jurídica, para você poder fazer a prova para a magistratura do trabalho, e vocês, então, passam no concurso de juízes do trabalho. Ítalo e Bruna. Ítalo falou que teve um grave problema de subordinação com o empregado. Aí imagina o Ítalo, juiz lá, academia... o Ítalo deve ter história. Tem certeza. Desculpa a brincadeira, mas é porque eu entendo que eu advogo para muitas empresas e eu sei exatamente esse lado. Eu imagino, Vitor, eu imagino. Eu não discordo de você, não. Pelo contrário, eu tenho muita história para dialogar com você depois, à parte. Enfim, imagina, Vitor, você hoje juiz do trabalho. Aí você lembra aí que você teve vários problemas de insubordinação de funcionários que te ofenderam. Bom, então não vou nem entrar nesse médio de mulheres aí que te arruma uma confusão, te apanha aqui na sala de aula, pelo amor de Deus. Aí vem um ativismo necessário. Que tipo de trabalho do Ítalo? Tem um montão de mulher. Ítalo. Conta essa história, hein, cara.
Márcio, deixa de casa abafado, que é melhor que eu tô vendo, hein? Mas enfim. Ainda é horário nobre, não pode entrar nesse assunto, não. Depois a gente pergunta qual tipo de serviço que ele explorava. Bom, mas brincadeira à parte. Ito, imagina o seguinte, você lá com o de trabalho recebe uma petição inicial de um empregado que alega que o empregador dispensou ele e dispensou por justa causa e ele quer reverter a dispensa para sem justa causa. E na contestação do empregador, ele alega que a dispensa por justa causa se deu por insubordinação, ou seja, descumpriu ordens perante terceiros, colocou em xeque a autoridade do próprio empregador ou de seu gerente, supervisor. Então, você como juiz do trabalho, seja bem franco conosco aqui. Você seria imparcial nesse processo? Ou você condenaria o empregado? Tendo essa experiência como empresário, empregador, de alguma coisa similar? Não, com certeza eu condenaria. Assim, obrigado, Ítalo. Sem sombra de dúvidas. Ou seja, obrigado pela sinceridade, porque quero trazer para vocês o seguinte: boa noite, Taurino, nenhum juiz, e aqui falando do trabalho, ele pode se declarar imparcial. Isso é uma tremenda mentira. Todos nós temos no nosso cotidiano, em nossas experiências de vida que talvez vivemos, questões que vão ser trazidas em casos análogos, onde você, enquanto magistrado, tiver a incumbência de julgar. Isso é nítido. Assim como, posso falar aqui com outra parte da turma, que foram mais empregados. Quantos empregadores que desrespeitaram vocês, assediaram moralmente, ou até mesmo sexualmente, colocaram vocês em posições de humilhações, e aí vocês se tornam juiz de trabalho, aí vem um empregado requerendo danos morais porque ele era humilhado na empresa. E aí você que sofreu aquilo, como que você vai receber esse processo? Praticamente a empresa está o quê? Está condenada. Então é isso que a gente precisa entender desse princípio da imparcialidade, que é uma mentira. Professor? E aí vem... Oi, pois não. Eu acredito que é uma ficção. Sim, sim. Eu, por diversas vezes, já assisti e já participei também como autor de ação, né? Na justiça do trabalho, questão de condomínio, que eu já trabalhei e tudo. E na maioria dos casos, o juiz, ele também é condômino, né? Ele é condômino, já foi síndico alguma vez na vida, e dificilmente ele vai ser imparcial. Sim, dificilmente. Verdade. Verdade. Ou seja, Oi, Márcio. Professor, eu peço vênia para discordar aí do Taurino. Eu não chamo de ficção. Eu chamo com um objetivo a ser alcançado. Obviamente que, como ser humano, como todo ser humano, nós temos valores, conceitos impregnados em nossa personalidade, assim como os juízes, os magistrados. Então, quando o juiz vai julgar, é óbvio que ele não consegue ser imparcial 100%, mas é alguma coisa a ser buscado na hora da decisão e ser cobrado pelos advogados, né? Quando você vê que não é, se o cara foi parcial, existe algum impedimento, alguma coisa, o advogado tem que cobrar. Agora, é óbvio que isso vai influir. Nós temos que ser inteligentes para compreender que toda a vivência do ser humano, toda a vivência do juiz, na hora de decidir ali, vai influir na decisão dele. Cabe a gente buscar soluções para enfrentar esse dilema aí, né? Mas eu não chamo de ficção. Ficção fica uma coisa assim que nunca vai ser alcançada. Eu não gosto de usar esse tipo de palavra. Eu acho que é igual os princípios da Constituição Federal. É alguma coisa a ser alcançada e buscada através de ações, né? Agora a gente sabe que é complicado, é difícil de se alcançar. Professor, Sim, oi, pois não. Eu peço o direito da tréplica. Claro, por favor. O advogado,
né, a atividade do advogado. Eu acho muito interessante o termo parakletos, do grego, onde você se torna o goel, o resgatador da dívida, onde você se coloca na condição do ofendido e não só representa, mas você também sofre por aquilo. Eu estou falando da raiz, né? Do histórico, né? Do advogado, que é lindo, né? O Sim. próprio Cristo, ele é uma figura de advogado na Bíblia, né? Agora, eu acho deprimente quando o juiz ele toma a condição do réu. Eu não encontro base em lugar nenhum da doutrina, assim, no que diz respeito ao julgador, que ele tome a posição de uma parte. O advogado, o promotor, eu entendo. O juiz, não. É isso que eu estou dizendo. Quando essa parcialidade ela contamina o julgamento, aí realmente é uma ficção. Ainda mais numa sociedade que é corrompida, onde os tribunais são corrompidos, onde muitas vezes a defesa ela já entra com 2-0 contra. Né? A Auri Lopes até fala, né? Eu gosto muito do penal. A Auri Lopes até fala. Auri Lopes Júnior, maior doutrinador, no meu ponto de vista hoje, no direito do processo penal. Concordo com o senhor. Ele fala que até o desenho, né, do júri, o desenho do tribunal, ele fala que topograficamente o tribunal ele já é contra a defesa. A posição onde o MP fica, a gente já inicia com tudo contra. Então, sim. É baseado nisso que eu acho que é uma ficção. Eu não estou aqui... não encontrei isso escrito em lugar nenhum. Isso é por experiência própria, o que eu vejo acontecendo na prática, né? Claro que a gente não vai usar isso para ordem, né? Sim, né? Eu tenho minhas opiniões, né? A gente sabe que muita coisa que acontece na doutrina, que está escrito, que está positivado, na prática não acontece. Né? Eu só estou pontuando aqui que eu vejo que é uma ficção, essa imparcialidade. Não, eu entendo, assim, eu respeito tudo que foi falado aqui. E por isso a gente tem que realmente dialogar, e aí eu vou falar um outro termo. Eu retiraria o termo imparcialidade e inseriria o termo neutralidade. E vou explicar o porquê. Em 2012, eu fiz parte de um projeto de pesquisa, e nesse programa, melhor dentro de pesquisa, um colega nosso, ele fazia uma tese sobre a questão da imparcialidade dos órgãos julgadores. E ele fez um trabalho de campo muito interessante. Ele, na verdade, ele fez uma pesquisa perguntando pessoalmente, entrevistando 25 juízes, entre juízes cíveis, juízes de família, juízes criminais, juízes trabalhistas, militares, olha, tudo que era possível de juízes distintos, de direitos distintos, ele fez a pesquisa. Dos 25 juízes, e a pergunta era o seguinte: o que os juízes faziam primeiro? Se eles recebiam o processo e já julgavam na sua cabeça e depois, se eles julgavam antes ou depois de ler o processo inteiro. Dos 25 juízes, 23 responderam que primeiro eles julgam e depois eles buscavam argumento para sustentar seu próprio julgamento. Somente 2 falaram que só julgavam após toda a leitura do processo. O que significa isso? É o que vocês aqui expuseram, que o juiz, como ser humano, ele já tem dentro de si uma convicção. E, na medida que você já recebe aquela petição inicial, já verifica a defesa, muitas vezes o juiz já julgou. Ele só precisa conduzir o processo de forma a ratificar aquilo que ele já pensa. Então, foi assustador para mim ver o desfecho daquele trabalho. E ali, então, naquele diálogo que nós tivemos aí entre professores acadêmicos mesmo,
A gente constatou o seguinte, olha, então vamos acabar com essa figura abstrata da imparcialidade. O juiz é neutro, imparcial jamais. O que é ser neutro? Neutro é permitir que todas as partes pratiquem seus atos processuais, é não demonstrar em nenhum momento que você tem uma certa queda por uma parte ou por uma outra. E isso no processo de trabalho é gritante. Vocês podem perguntar a algum amigo que vocês tenham que atue na justiça do trabalho. É muito comum nós, advogados trabalhistas, antes da pandemia, eu sempre tive esse cuidado. Aqui no Rio são 82 varas de trabalho. Eu sempre chegava pelo menos 40 minutos a 1 hora antes da audiência começar. Por quê? Eu quero... E juiz de trabalho, titular, substituto, mudam muito. Falei, vamos ver quem é o juiz que está nessa vara do trabalho. Eu assisti umas 3 ou 4 audiências antes. Olha, já sei que esse juiz aqui, ele é tendencioso para o trabalhador. Aí eu estava representando o réu na defesa. Falei, bom, eu tenho que ponderar mais minha argumentação. Quando eu entrava numa audiência para assistir a anterior, e aquele juiz, já vi que ele não gosta de empregado. A minha posição enquanto advogado da empresa era outra. Eu já ia aqui, muito mais voraz. Eu sabia que eu teria condições como advogado de ser mais imperativo. Isso é técnica, é prática, é dia a dia. É você ficar calejado e verificando que existem sentimentos humanos expostos em cada sentença, em cada atuação do judiciário. Então, assim, é muito legal o que vocês trouxeram aqui, muito bom a gente dialogar sobre isso. Para isso que serve negrito nas peças, levando fogo. Mas se você botar negrito de alguma coisa que o juiz não concorda, é um tiro no pé também. Você tem que estudar quem é o magistrado, tem que saber o que pode falar na audiência. Então, assim, o processo de trabalho, claro, hoje eu posso afirmar a vocês, faz ele ler, com certeza. Eu posso afirmar a vocês que o processo de trabalho hoje ele está ficando mais equilibrado. Antes da reforma trabalhista, você tinha 80% das varas de trabalho aqui do Rio de Janeiro tendenciosas ao empregado. A reforma trabalhista mudou esse quadro. Não estou falando que é certo ou errado, não estou falando juízo de valor aqui, mas que realmente, o Luiz Antônio mencionou aqui. Claro, é isso aí. Luiz Antônio, você falou exatamente o que eu penso. Todo ser humano tem um viés, o que acaba gerando alguma parcialidade. Olha, frase bonita, hein? Boa para colocar no Instagram, para-choque de caminhão. Boa frase, gostei. Coloca seu nome embaixo, vão ter gente utilizando aí. Muito bom. A Sara tem razão. A Sara puxa o saco da turma, né? Não tem jeito. Enfim, é muito legal. A inteligência artificial, Alex, já está... Olha, Alex, você tocou num ponto aqui que vou te falar uma coisa. Eu tenho um ódio quando eu vejo inteligência artificial. Eu acho que isso é o fim da justiça. É você tratar o direito como matemática. Você tratar uma ciência humana como ciência exata. Desculpa, eu estou brincando com você, mas eu tenho um ódio quando eu escuto isso. Perfeito, mas o senhor definiu muito bem. O senhor definiu muito bem. Porque descaracteriza, né, essa humanidade que o advogado, que o julgador, que são humanos julgando humanos. Quando uma máquina, né, ela vai fazer o procedimento, é exatamente o que o senhor pontuou. Deixou de ser o direito, agora é ciência exata, 2 mais 2, 4. Exatamente, não pode. Não, o mas direito... a máquina não julga. Peraí. É uma distribuição. Não é isso. Não é isso o AI que está falando lá do STF, eu acho que o Cristiano é um cara que pode falar sobre isso aí. Cristiano, esclarece aí essa parada aí, que o Cristiano tocou esse assunto comigo. Eu, particularmente, não compreendo muito. O Sócrates e o Vitor, eles estão lá só para admitir, entendeu? Para ver se o recurso ele está dentro das normas que é para ser admitido. Só isso. Eles não julgam o processo, não julgam a tese, entendeu? Perfeito. Você está falando de um filtro, né? Isso aí, eles só admitem. Está falando de um filtro. Isso aí. Eles não vão chegar a julgar porque isso é o ser humano que tem que fazer, entendeu? Eles estão ali para agilizar a vida do judiciário, porque tu imagina, antigamente tinha a equipe, somos seres humanos, é claro, a gente tem uma limitação. A gente não consegue ver 100 processos em meia hora. O Sócrates consegue, entendeu? Então,
deu uma celeridade processual muito maior do que um ser humano estar ali vendo para admitir cada processo. É para isso que eles servem. E está aumentando, não é só o Sócrates e o Vitor. O TJ já tem vários tribunais que já trabalham com a inteligência artificial. Deixa eu só me explicar aqui. Quando eu falo inteligência artificial, do meu ódio, é quanto a decisões. Quanto a requisito de admissibilidade de recursos, isso é muito natural. Isso realmente facilita e até evita muitos erros para recursos serem admitidos em instâncias superiores. Agora, a minha indignação é porque já existe um movimento de tentar fazer... Como falar português claro aqui? Igual esses grupos de sentença que criaram aqui no TJ, que é um absurdo. Eles pegam vários processos parecidos, fazem uma única decisão e estendem a decisão para todos os processos. Julgam tudo no final de semana. Grupo de sentença. É uma vergonha. Porque é você julgar não conforme caso a caso. E aí você tira o fator humano de cada instrução processual. Essa é a minha indignação. Quanto à questão dos tribunais otimizarem a admissibilidade de recursos, de requerimentos, isso aí eu sou totalmente favorável. Minha preocupação é isso se estender para a questão jurisdicional, a questão do magistrado em proferir uma sentença. Aí é um caminho muito perigoso. Professor, até porque a gente ainda não tem uma tecnologia tão avançada para isso. Eu estava vendo uma palestra sobre inteligência artificial, aí eles colocaram uma cenoura com 2 pontos na neve e um unicórnio. Não tinha como a inteligência artificial identificar quem era o quê, entendeu? O que era unicórnio e o que era neve. Então, a gente ainda tem um processo muito grande para fazer esse tipo de reconhecimento. Entendeu? A gente ainda está engateando na inteligência artificial. Então, fazendo uma analogia rápida aqui, me perdoem os vascaínos, o próprio VAR. O Vasco foi aí, tentou no STJD anulação do jogo contra o Inter, tem razão, não pela anulação processual, porque houve de fato ali uma falha no VAR, só que foi um erro de fato, não foi um erro de direito. Como foi um erro de fato, mantém-se a decisão da arbitragem, mas de fato é uma inteligência artificial que não funcionou. Olha, outra coisa, vocês ouviram falar de um filme chamado Transcendência, do Johnny Depp? Já viram esse filme? Ele está com uma doença terminal e antes dele morrer, ele consegue, mediante um computador, transferir a própria inteligência dele artificial, inteligência dele, para o computador. E ele se mantém vivo artificialmente nas redes, no sistema de rede mundial. Olha, quem não assistiu, o Cristiano assistiu, né? Olha, o filme é sensacional e coloca em xeque e traz esse risco da inteligência artificial para o ser humano. O filme é maravilhoso. Quem tiver aí interesse, Transcendência. Muito bom mesmo. Trata dessa eterna luta, né? Máquina e o homem. Mas enquanto era uma máquina de manufatura, era uma coisa, revolução industrial. Agora, quando você traz uma máquina com inteligência artificial, vemos aí agora recentemente jogos de xadrez, onde pessoas famosas aí que adoram uma mídia social, adoram falar besteira, foram banidos porque utilizaram inteligência artificial para trapacear no jogo de xadrez online. Sara, Transcendência. Eu vou achar que depois até posto para vocês. O filme é maravilhoso. Johnny Depp, aquele ator. Professor, você está falando das sentenças, mas eu conheço escritório de advocacia que faz a avaliação do juiz na hora. Quantos princípios ele usou na sentença? Tem escritório de advocacia que está nesse pé aí. Vamos deixar a sentença por conta do ser humano, da pessoa, mas tem escritório avaliando o juiz em relação às sentenças também. E é nesse viés aí que eu coloquei a inteligência artificial. A tecnologia não tem como você abrir mão dela, não tem jeito. É o futuro. Não tem. A gente pode chorar. Eu sou das antigas ainda, né? Mas não tem como, não. A tecnologia está atropelando a gente e é o futuro. Não adianta brigar com ela. A gente tem que ser amiga dela, entendeu? É minha opinião. E a outra coisa, tenta falar do Vasco não, que o Flamengo está com um processo lá na minha vara
tá lá chorando, que não pagou o fundo de garantia, direito de arena, tá lá, hein? Bom, mas assim, legal esse bate-papo aí, realmente. E outra coisa, Márcio, quando você fala que a tecnologia hoje é imprescindível, o que estamos fazendo aqui nesse momento? Graças ao quê? Estaremos todos, eu sem prestar meu serviço, vocês sem ter o serviço que pagaram, estamos aqui, graças à tecnologia. É isso aí. Bom, mas continuando aqui, já são 8h14, dá tempo ainda. Eu programei uma coisa, mas eu não vou cumprir hoje, mas depois a gente compensa. Passando aí, então, desse princípio da imparcialidade, temos o princípio, esse sensacional, previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, princípio da motivação das decisões. Esse princípio obriga o magistrado a quê? A fundamentar, explicar o que de fato ele concedeu ou não na sua decisão. É aquela velha história. A decisão judicial não pode ser teratológica. O que é uma decisão teratológica? Uma sentença teratológica? Uma sentença que não fundamenta. Ele não pode dizer que julgo procedente porque sim, ponto final. Julgo procedente por quê? Explica. Assim como o autor na petição inicial tem que justificar seus pedidos, o réu, na sua defesa, ele também tem que demonstrar o porquê está impugnando, o juiz fica também obrigado, quando eu falo juiz, de uma forma geral, o juiz, os embargadores, ministros, todos eles têm o quê? Que fundamentar suas decisões. Isso é um princípio que não pode sequer ser objeto de mitigação, como diz nosso grande amigo Fred aí, professor que adora essa palavra. Você não pode, é sermos intransigentes quanto a esse princípio. Tem que fundamentar e ponto final. Acho que é o princípio mais absoluto que existe hoje na Constituição. Caso não seja, a decisão é nula. Temos o princípio do devido processo legal, que, na verdade, acaba sendo um conjunto de vários princípios do direito processual. E, por exemplo, esse princípio garante que ninguém tenha o seu patrimônio, por exemplo, objeto de constrição, de penhora, sem antes ter a oportunidade de um devido processo legal. Ou seja, a empresa que dispensou o empregado e nada pagou, ela não pode imediatamente ser obrigada a pagar seu empregado, se não antes ter a oportunidade de se manifestar em resposta do réu. Isso é o princípio do devido processo legal, que é um conjunto, na verdade, de vários princípios que determinam. Sem o processo judicial, ninguém será obrigado a pagar ao empregado, o próprio trabalhador não será punido por justa causa, naquele caso que a gente citou aqui, por exemplo, do inquérito para apuração de falta grave do dirigente sindical, enfim. E só para finalizar essa parte aqui dos princípios constitucionais, depois a gente vai adentrar em outros princípios, o princípio chamado inafastabilidade do acesso ao poder judiciário, mais conhecido como princípio do acesso à justiça. O que significa esse princípio? Que a lei não poderá jamais excluir a apreciação do poder judiciário de alguma lesão ou ameaça a algum direito. Ah, Rodrigo, mas o pedido é absurdo. Não importa. O empregado vai pedir 40 horas extras por dia. O pedido é absurdo? Completamente. Mas ele será impedido de distribuir ação? Jamais. É o princípio do acesso à justiça. Eu vou só trazer aqui uma ponderação. Vocês já ouviram falar, talvez na semana passada ainda, na parte de direito coletivo do trabalho, que alguns sindicatos, que são as categorias que representam uma categoria de trabalhadores, por exemplo, possuem as chamadas comissões de conciliação prévia. O que significa isso? Seria um órgão dentro do próprio sindicato onde poderia se negociar uma rescisão contratual, objeto de conflito, sem a necessidade do Poder Judiciário. Ou seja, uma mediação dentro do próprio sindicato, que é permitida, não tem problema. E aí o que acontecia? Você tinha, lá no artigo 625D, D maiúsculo da CLT, que existe até hoje esse artigo, porque a CLT é ultrapassada, existe a condição de que qualquer demanda trabalhista
deveria ser submetida antes do Poder Judiciário a essa CCP, Comissão de Conciliação Prévia, desde que o sindicato tivesse. Bom, aí eu pergunto a vocês, como que uma legislação pode, naquela pirâmide de Kelsen, pode sobrepor a um preceito constitucional fundamental? Não tem o menor sentido. E eu me recordo que, quando eu comecei a advogar, ainda persistia essa interpretação do Poder Judiciário Trabalhista, um grande erro, de que eu só poderia entrar com ação trabalhista para o empregado, o autor da ação, se eu tivesse comprovação de que essa audiência na Comissão de Conciliação Prévia, a audiência administrativa no sindicato, havia sido realizada e frustrada. Se você entrasse com a ação trabalhista e o juiz percebesse que você não juntou aquele documento, ele extinguia o processo, sem julgamento de mérito, mandando você retornar para a Comissão de Conciliação Prévia no sindicato. Eu já fazia, em todas as petições, inicialmente, venho requerer que este órgão julgador declare inconstitucional o artigo 625D maiúsculo da CLT, uma vez que o mesmo afronta diretamente um princípio constitucional fundamental da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário. E assim eu fui começando minha carreira na advocacia, em 2004, 2005. E os juízes começaram, alguns me davam uma pancada, eu ficava revoltado, recorria, arrumava confusão, mas, enfim, não era o certo. E eu comecei a ter decisões já de deferimento da petição inicial, declarando o quê? Que era inconstitucional o artigo 625D da CLT. Até que, isso, Alex, até que em 2000, salvo me engano, 2006, o STF, quando foi suscitado a se manifestar a respeito, ele declarou o quê? Não que era inconstitucional. Eu acho que foi uma decisão muito habilidosa. Olha como é que era o STF naquela época, 2006. O STF disse o seguinte, que não considerava o artigo 625D inconstitucional, mas que considerava a utilização da Comissão de Conciliação Prévia facultativa. E eu vejo que foi uma decisão muito habilidosa. Ele não arrumou confusão com os sindicatos que mantiveram essas CCPs e, ao mesmo tempo, não obstruíram o acesso à justiça daquele empregado. Então, foi um momento muito interessante aí no direito processual do trabalho. E é o que traz aí... Conforme a Constituição, né? Isso, exatamente. Exatamente. Aí você vê, estou falando de uma época em que o STF tinha um ministro, não sei se vocês já ouviram falar, chamado Eros Grau. Já ouviram falar desse ministro do STF? Olha, eu posso afirmar a vocês que talvez tenha sido, tecnicamente, o maior da história do STF. Qualquer leitura de Eros Grau é um aprendizado. E não havia, naquela época, esse ativismo desenfreado que tem hoje. Era um tribunal técnico. Eu lembro que eu era viciado em TV Justiça. Eu assistia aquele julgamento do STF e cada julgamento era uma aula de constitucional. Hoje, cada julgamento do STF é uma aula de ativismo político partidário. Infelizmente, desculpa aqui, mas eu não vejo mais. Eu tenho repulsa ao que está acontecendo hoje, esse ativismo e essa politização da justiça atual. Uma pena. Eu vivi, enquanto acadêmico, início da advocacia, um cenário de STF que era sensacional. Sinceramente, eu tinha prazer em assistir TV Justiça naquela época. Muito bom mesmo. Fico triste quando eu vejo o que acontece hoje em dia. Mas... Odiernamente, professor, eu acho que a questão é que tudo é levado ao STF. Qualquer Exatamente. coisinha. Se a vacina é obrigatória, se não é. Se a pessoa pode abortar, se não é. Se pode matar, se não pode. Se é isso, é aquilo. Tudo você pergunta. E aí, STF, é legal? Toda hora alguém tem que perguntar ao STF. Alguma coisa se é legal, se não é. Se é constitucional, se não é. Legal não. Se é constitucional, se não é. A questão é essa. Todas as questões lá, os caras também devem estar doidos lá, né? Só tem 11 lá. Apesar do montão de assessores que eles têm. Cada um tem, sei lá, 35, não sei. 200. Deve ser por aí. Sim. Mas, pô,
mas é muito complicado, cara. Tudo levado para lá, tudo isso aí é inconstitucional. E aí, às vezes as pessoas falam assim, é inconstitucional sem ter o mínimo fundamento. Sim, verdade. Mas pergunta lá, tem que perguntar pro cara lá, pros caras, os homens da capa preta. Complicado. Verdade. Bom, meus amigos, eu vou dar um intervalinho para vocês agora, 8h20. No retorno do intervalo, eu vou só rapidamente passar com vocês aqui os princípios comuns ao processo civil, processo de trabalho e as nossas atividades. Perfeito? Então, 20 minutinhos de intervalo, a gente já volta.